Olá, muito bom dia a todos. Estamos iniciando mais uma live. Agora, o tema dessa live é financiamento próprio, financiamento bancário ou carta de crédito. Aguardando mais alguns minutinhos para quem ainda precisa chegar. Eu vou fazer algumas introduções e depois eu vou também responder algumas perguntas, algumas curiosidades que muita gente tem na dúvida entre esses três tipos de financiamento, que é um financiamento direto pela construtora, um financiamento direto pelo banco e a carta de crédito, né, que é o famoso consórcio. Então, vamos lá. Qual o melhor para você comprar a sua casa? Qual o melhor das três opções? A principal diferença, de forma bem simples, é o que vai fazer você economizar mais na hora de comprar sua casa. Não existe um melhor nem um pior. E eu também vou mostrar para vocês um exemplo de um sobrado que está na Black da Casa Nova, que serve para as três modalidades, que está extremamente em condições imperdíveis. Então vamos lá, vamos definir cada um. Primeiramente, vamos começar o que é o financiamento próprio, que é o financiamento considerado direto pela construtora. Então é próprio pelo vendedor, geralmente a construtora ou a incorporadora define, né, o direito e o crédito com você, as regras delas, não existe necessidade de uma análise bancária, não existe a possibilidade de você ter mais de um financiamento no mesmo imóvel, é sempre um ou outro. Então esse pelo financiamento próprio pela construtora, ele é mais fácil de aprovar, justamente porque não tem aquela necessidade de uma avaliação bancária cheia de burocracia que o banco pede. Mas geralmente os juros acabam sendo um pouco maiores e os prazos menores. Mas aqui tem uma informação bem interessante. Era muito comum essa realidade de financiamento curto pela consultora. Tem consultora que começava a fazer em 6 meses, tinha consultora que fazia em 12 meses, tinha consultora que fazia em 18, 24, 48. Um prazo era bem curtíssimo, né? Porém, recentemente, algumas consultoras começaram a adaptar alguns financiamentos mais longos para competir justamente com o banco. Então, se o banco geralmente tem em torno de 30, 35 anos, tinha consultoras que chegavam a aprovar esse prazo de 30 meses. Já vi consultora aprovar até 420 meses, com condições atrativas também. Então, tem as duas possibilidades. Falando um pouquinho agora sobre o financiamento bancário. O financiamento bancário é o que a gente já conhece, é o tradicional. Geralmente o mais famoso de todos é a Caixa, que financia entre 70% a 80% dos financiamentos do país. Principalmente Minha Casa Minha Vida. E imóveis a partir de médio, alto padrão, é muito comum que outros bancos privados ofereçam melhores condições. A aprovação mais rápida também. Então, quando você financia pelo banco, geralmente os juros são menores. Mas isso é muito relativo com o prazo que a gente está vivendo. Por exemplo, a atualidade hoje, dia 26 de novembro de 25, geralmente a taxa de juros está variando ali em torno de 10% a 14%. Já teve casos assim que a Selic estava muito baixa, e, por exemplo, na pandemia tinha financiamento, a Selic estava batendo 2%, então tinha financiamento extremamente baixo, quase que sem juros, né? Mas a normalidade de juros bancários vira ali em torno de 9, 10, 11, 12, sempre o financiamento da Caixa tem um juros menor do que os demais, e para condições de Minha Casa Minha Vida, os juros acaba sendo menor ainda, praticamente quase a metade, em torno de 5,5, 6,5, depende muito do período que a gente está vivendo. E geralmente, assim, o normal para imóvel novo é que financia até 80%. E imóveis usados até 70%. Essa é a normalidade. Mas tem bancos que chegam a financiar 90%. Diferentemente da construtora, financia o 100%. Então, há uma outra diferença entre os dois financiamentos. O que acontece muito no financiamento bancário é que você já tem ali umas parcelas mais acessíveis. Então, porque financia a longo prazo, então ele acaba sendo um financiamento que cabe na parcela do seu bolso. Só que é um pouquinho mais criterioso também que o normal. A terceira opção, bem simples, é a carta de crédito, que é o famoso consórcio. A maioria das pessoas já conhecem. É como se fosse uma poupança forçada entre várias pessoas. Não tem juros. Na verdade, tem até juros, mas ele é quase que irrisório. Vamos supor que todo o período do consórcio, geralmente em torno de uns 15 anos, mais ou menos, alguns que eu costumo trabalhar, eles cobram mais ou menos uns 15% ao longo do período do consórcio. E geralmente, esses juros é praticamente o mesmo que cada banco ele cobra anualmente. Mas ele tem essa taxa de administração que é justamente esse juros que eu comentei. Não é um juros, mas a taxa de administração em torno de uns 15%, ele dura ali ao longo do período do consórcio. E o problema é que você só compra quando é contemplado. Então você depende ali de um sorteio, de um lance. É muito bom para quem não está com pressa. Então quando você é sorteado no consórcio, você tem um prazo ali para você utilizar desse benefício. Senão ele vence e você tem que fazer um novo ou dar um outro lance futuramente. Agora eu vou aprofundar um pouquinho mais nessas três diferenças. A principal diferença é entre financiamento bancário e próprio. O bancário, que tem os juros menores do mercado, ele dá prazo até 30 anos. Alguns, assim, pode passar, mas o máximo até 30 anos. E geralmente quem tem acima de 70 anos já não consegue financiar pelo banco. Consegue pela construtora. Que é mais fácil, é mais flexível. A parcela costumava ser maior, né? Porque o prazo era menor, que é o famoso pró-soluto. Porém, agora ela consegue financiar um período maior, até 100%. Tem algumas consultoras que trabalham com parcelas de financiamento próprio, com parcelas a partir de R$ 1.500, se tratando de um imóvel no ticket de 1,5 milhão. Então ele é bem vantajoso, é bem atrativo. Até quem não tinha condições de comprar um ticket de um imóvel nesse valor consegue adquirir.
Falando um pouquinho agora sobre carta de crédito e financiamento. Carta de crédito, uma grande pergunta que muita gente tem, uma grande dúvida. Carta de crédito é financiamento? Eu pergunto para vocês, alguém ali saberia dizer? Bom, respondendo, carta de crédito não é um financiamento. Por quê? Porque o financiamento ele é de forma imediata. A carta de crédito é uma promessa futura. Você só compra quando é contemplado. Então você vai iniciar uma carta de crédito, você pode ali demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, assim, não tem prazo, não tem uma garantia de quando você vai ser sorteado. A não ser que você dê um lance muito alto. Geralmente hoje, para você aprovar uma carta de crédito, é em torno ali de 60% do valor do crédito. Então é um valor bem significativo. Então não precisa ter pressa. Agora, se você já tiver ela contemplada, aí sim você pode utilizar ela como o financiamento. O que vale mais? Financiar agora ou esperar uma carta de crédito? Bom, não tem uma resposta correta, né? Isso vai depender muito da situação que você vive atualmente. Se você tem pressa para se mudar, financiamento é a melhor opção. Enquanto a carta de crédito, ele vale mais a pena para quem não tem urgência e quer pagar menos juros ao longo do tempo. Então, qual é o maior benefício do financiamento bancário? O maior benefício do financiamento bancário é a previsibilidade, porque você já sabe quanto que você vai pagar, você já sabe, já colocou o imóvel no seu nome, e você tem opções já de escolher os imóveis prontos, usados ou novos, à sua escolha. E, desculpa. Agora eu queria mostrar para vocês um sobrado que eu iniciei, que eu comentei no início da live, que é um sobrado no Parque Amazônias, que serve para as 3 opções das modalidades de financiamento, tanto próprio quanto financiamento bancário e também pela carta contemplada, se você já tiver sido contemplado. É um sobrado, um condomínio chamado Vale do Avalon, ele fica no Parque Amazônia, ele fica na rua Açaí, para quem já conhece, né? E é um condomínio fechado com portaria 24 horas. Então, geralmente, para quem tem um pouquinho de medo, né, de morar em casa de rua, esse condomínio te garante uma segurança completa. Ele se trata de um sobrado moderno, com fachada imponente, aquela cara de cápsula de revista, né? Ele tem um hall de entrada integrado com a sala de estar e jantar, tem um pé direito alto, iluminação natural o dia inteiro e um acabamento de prêmio, de alta qualidade. A cozinha se trata de uma cozinha americana, toda planejada, bancada em quartos e saída direta para a área gourmet. Na parte superior, você vai ter 3 quartos, sendo uma suíte com closet. O quintal ele tem um tamanho excelente para quem tem filho pequeno ou pet, e ainda dá para colocar um spa ou um ofurô. Sobre a construção, ele tem 113 metros quadrados construídos. Ele tem um lote de 197 metros, ele possui 3 quartos, sendo uma suíte, com 2 vagas de garagem. É muito comum a gente ver algumas casas de condomínio que tem apenas uma vaga, né? E aqui acaba sendo um grande diferencial. Mas o mais interessante, né, faz-me rir, né, é o preço da Black. Ele está saindo de um preço de R$670 mil por apenas R$599 mil à vista ou com financiamento. Se você tiver a carta de crédito, também pode utilizar. Lembrando que, se você for optar pelo financiamento bancário, você tem que dar uma entrada ali em torno de 20% a 30%. Isso vai depender muito da sua análise bancária. Geralmente, é muito comum a gente comentar que o banco financia 80% ou financia 90%, mas isso não é regra. Tem pessoas que não conseguem essa taxa de financiamento. Acaba financiando, às vezes, 50%, 60%. Então, vai depender muito da sua análise bancária, da sua renda e diversos outros critérios que o banco analisa. Ok? Agora, uma coisa que eu vejo acontecendo com muita frequência. Onde as pessoas mais erram na hora de escolher o financiamento. O maior problema das pessoas ao escolher o financiamento é que eles escolhem o tipo de financiamento antes de escolher o imóvel, que é completamente errado. O correto é eu escolher primeiro o imóvel, depois a modalidade certa para ele. O financiamento se adapta ao imóvel em si. Primeiro você escolhe o imóvel, depois o financiamento. E quando é o melhor momento para usar a carta de crédito? Quando você já está contemplado, como eu disse anteriormente, né? Ou quando você não está com pressa. Você vai ali colocando um dinheiro pequeno, que não te atrapalha no seu orçamento, e depois, quando você é contemplado, você já está no melhor momento de vida para poder adquirir esse imóvel. Outra grande dúvida que muita gente tem: financiamento primeiro ou escolhe o imóvel primeiro? Sempre, gente, sempre escolhe o imóvel primeiro. Porque a realidade de cada imóvel é muito diferente. A modalidade de financiamento ela vai se adaptar ao imóvel, e nunca o contrário. E agora, assim, caminhando para a parte de fechamento, né, a parte final da nossa live, se você quiser saber qual modalidade funciona melhor para sua renda, para sua parcela, para o seu imóvel que você deseja, me chama no WhatsApp, eu faço a simulação para você em apenas 3 minutinhos. E as oportunidades da Black, da Casa Nova, ficarão disponíveis somente no final desse mês. Então, se você está planejando adquirir ou comprar algum imóvel, se você já está com a carta contemplada, ou você está com o financiamento bancário, eu estou com excelentes opções de investimento, tanto para moradia quanto para investimento, seja lote de condomínio, seja lote de rua, casa de apartamento, casa de rua, tem ótimas opções. Tem imóveis aqui que pode chegar até 30% de desconto. E está tendo um movimento muito grande atualmente de liquidação de oportunidades. Então, aproveite. O momento é esse para comprar de imóvel. O momento certo é para comprar é agora. E aguardo vocês na próxima live.